versículos 35 ao 41. Se os irmãos puderem trazer uma água sem gelo para mim, eu agradeço, tá bom? Amém, irmãos? Quem não tiver uma Bíblia aí, por favor, sente-se do lado de uma pessoa que tem a Bíblia, para você acompanhar também. Diz assim a palavra de Deus, versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, Jesus, né? Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Os outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Curve suas cabeças, vamos orar ao Senhor. Pai maravilhoso, nós te glorificamos e te bendizemos, Senhor. Reconhecemos a tua grandeza e majestade, que nós temos total dependência de ti. Que por ti, Senhor, nós nos movemos e respiramos e vivemos a cada dia. Eu te agradeço, Senhor, também por esta oportunidade maravilhosa de estarmos aqui reunidos neste lugar, para adorarmos o teu nome, para ouvirmos também a tua palavra e comungarmos, Senhor, de uma ceia maravilhosa hoje aqui. Senhor, eu te agradeço por cada vida que está nos visitando hoje, pelas pessoas que foram convidadas ou sentiram no seu coração o desejo de aqui estar. Que o Senhor fale, Pai, com cada um que aqui está presente. Coloca-me, Senhor, como o teu instrumento para ser usado por ti, ó Pai. Que não seja a minha vontade que prevaleça aqui, mas que seja o teu querer e a tua vontade. Pois só tu conheces, ó Deus, cada coração e a necessidade de cada vida e aquilo que o Senhor tem a dizer. Assim sou grato a ti, Senhor, por tudo isso. Grato a ti também por cada trabalho, Senhor, que foi anunciado aqui hoje. Que o Senhor abençoe cada um, que todos venham prosperar nesse propósito, Senhor, de edificação do corpo de Cristo, de edificação da tua igreja, para a glória do teu santo nome. Amém. Quero perguntar, as crianças vão subir? Não? Ok. Glória a Deus, irmãos. Esses versículos que nós acabamos de ler hoje aqui, eles mostram um trecho de uma experiência maravilhosa que os discípulos de Jesus tiveram, ainda no começo, no início da jornada deles. Os capítulos que antecedem, principalmente o capítulo 3, narra a história de um dia ou de alguns momentos que Jesus estava trabalhando intensamente. Jesus veio para pregar o Evangelho e morrer para nos salvar. A missão dele foi realmente muito grande e é verdade que muitas pessoas não creram na sua palavra. E chega ao ponto de, no capítulo 3, aqui do Evangelho de Marcos, dizer que seus familiares não criam nele e achar, porque ele estava fazendo várias obras de cura, libertação dos endemoniados e multiplicação dos pães e peixes e tantos outros sinais que ele estava realizando. Chegou ao ponto que a sua própria família, por vê-lo tão ocupado, trabalhando tão ferrenhamente, tão cansativamente até, a família dele chegou ao ponto de querer buscá-lo, e falando que ele tinha perdido a cabeça, estava ficando doido pela obra que ele estava fazendo. Isso está no capítulo 3. Enquanto estava lendo isso, eu fiquei pensando, meu Deus, Jesus, ele não foi aceito ou até mesmo crido
pelos mais próximos da casa dele, a família dele, os irmãos dele. Chegou ao ponto que ele estava, em certa ocasião, rodeado por várias pessoas que estavam ouvindo a sua doutrina, a sua mensagem. E que alguns foram lá lhe dar uma notícia, avisar que seus familiares estavam na porta. E disseram assim: Jesus, sua mãe e os seus irmãos estão aí na porta e te chamam. Ele disse assim: minha mãe e os meus irmãos e minhas irmãs são esses que ouvem a minha palavra e obedecem ao meu Pai. Esses que obedecem a palavra do meu Pai. Esses são mães, são irmãos, são irmãs de Jesus. Foi isso que ele falou, e grandes foram as obras que ele estava realizando. E por isso ele estava muitíssimo cansado, até o ponto de chegar a ocasião em que ele disse assim, olha, para os seus discípulos, e ainda no capítulo 3, é importante lembrar isso, que ele separou dentre muitos que estavam seguindo, 12 pessoas, 12 homens para o seguir. E em seguida ele disse assim, vamos atravessar para o outro lado. Eles estavam diante da costa do Mar da Galileia, para atravessar já no finzinho da tarde, para o outro lado. Pesquisando um pouquinho a respeito do Mar da Galileia, diz aqui os historiadores, a geografia, de que tinha aproximadamente 21 quilômetros de distância, de um ponto ao outro ponto mais extremo. Tinha aproximadamente 45 metros de profundidade. E estava mais ou menos 207 metros abaixo do nível do mar. Então, o Mar da Galileia, ele era cercado por várias montanhas. Então, era uma espécie de vale cheio de água. E é interessante também que era sabido que de vez em quando havia algumas tempestades muito grandes. E que chegavam repentinamente, às vezes o céu estava perfeito, mas de repente já mudava e já agitava as águas, o vento era muito forte. E chegava a levantar ondas de até mesmo 6 metros de altura. Agora imagine essa ocasião que estava acontecendo. Os discípulos estavam com Jesus, 12 homens, mais Jesus, 13 homens num barco. Um barco que parece não ser muito grande. E Jesus, muito cansado de um dia tremendamente atarefado, ele vai e entra naquele barco, e a primeira coisa que ele faz é procurar um cantinho. Ele vai para a popa, e ali ele se reclina e começa a dormir rapidamente. Os discípulos estão ali, trabalhando naquele barco para chegar ao destino. E aí diz que de repente começa uma tempestade, e já está tudo escuro, é noite. Para eles, a maioria daqueles, melhor dizendo, eram pescadores. E eles costumavam pescar dias em mar adentro. Eles eram experimentados trabalhar de noite no mar. Aquela visibilidade tão, às vezes, fechada, principalmente quando a noite era muito escura, em que a lua não clareava. Eles estavam ali naquela noite, dentro daquele barco, com Jesus com eles ali, para atravessar para o outro lado, segundo a ordenança do mestre. E a noite era muito densa, e se fecharam, irmãos, com nuvens muito escuras, e aí os ventos sopram muito fortemente. E diz que eles ficaram apavorados com aquilo, porque o barco começa a se mover muito fortemente com as ondas, e as águas começam a penetrar, a entrar no barco. E agora eu imagino Pedro ali tentando segurar o remo, outro tentando apoiar o lume, outros tentando tirar a água do barco, e Jesus num sono pesado dentro daquele barco. Ao ponto, irmãos, que o tempo vai passando, e ali eu imagino aqueles homens todos apavorados, como a Bíblia diz, pensando que agora seria o fim da vida deles, porque o mar estava muito agitado. Eles não conseguiam ver qual a distância que eles estavam da costa, da praia, e também não conseguiam ver se tinha algum barco salva-vidas ou que pudessem pedir socorro. Essa era a situação que eles estavam ali, talvez por alguns minutos, talvez por algumas horas já, porque 21 quilômetros, eu não sei se eles estavam indo de ponta a ponta, mas uma coisa eu sei, que não era uma viagem curta e que ia levar um certo tempo. E talvez por um certo tempo eles pensaram, nós vamos morrer,
Nós não vamos suportar essa tribulação das águas, esse vento forte e esse mar envolto. E eles começaram a clamar, dizendo: mestre, mestre, não te importas que pereçamos? Eles acordam Jesus ali na popa do barco e falam: Jesus, nós estamos morrendo e tu estás aí dormindo. Não estás percebendo que tudo aqui em volta de nós nos ameaça? Há uma ameaça grande de morte aqui, estamos todos apavorados e o Senhor está aí, dormindo num sono pesado. Irmãos, eu vejo aqui nessa passagem uma revelação maravilhosa da natureza humana de Jesus. Jesus, a sua pessoa, é um grande mistério. Não é à toa que essa pergunta que eles fazem, que nós lemos, quem é este? É uma pergunta que já ecoa por quase 2000 anos. Na história do cristianismo, essa pergunta ainda ecoa. Quem é este? Quem é este? Jesus, ele tem em si, no seu ministério terreno, duas naturezas: a natureza divina e a natureza humana. Quando ele diz assim, que ele é o filho do homem, ele está dizendo: olha, eu sou aquele que tem a natureza do homem. Mas quando ele diz assim também, eu sou o filho de Deus, ele diz também, eu sou aquele que tem a natureza de Deus. E por isso ele foi crucificado. Algumas pessoas falam assim: então, mas algum momento diz Jesus que ele é Deus, que ele é de Deus na sua natureza? Sim, a Bíblia lá em João no capítulo 1 já começa falando desse grande mistério, dizendo que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por ela, ou por ele, Jesus, e sem ele nada do que existe teria sido criado. Aí está falando a respeito da natureza divina de Jesus. Jesus, quando estava na terra, ele falou assim: Pai, devolve-me aquela glória que eu tinha contigo antes da criação do mundo. Jesus também, isso pelos romanos, porque vocês que leem a Bíblia sabem que quando ele estava diante de Pôncio Pilatos, Pilatos lava as mãos dizendo assim: eu não vejo nenhum mal nesse homem para o condenar assim à morte. E ele lava as mãos como quem querendo se safar daquela sentença. Alguns judeus que estavam ali movendo o povo para condenar Jesus, disse assim: olha, se você não condenar, eu vou dizer a César que você está indo contra César, está aceitando Jesus como rei dos judeus. E eles disseram assim: porque nós não temos esse homem como nosso rei, o nosso rei é César. E Pilatos, com medo de ser caluniado dessa maneira, ele vai e permite que Jesus fosse crucificado. Tentou ainda trocar Jesus com um costume que tinha da Páscoa, de que toda Páscoa os romanos colocavam um dos prisioneiros ou dois prisioneiros para que o povo escolhesse como um ato de misericórdia para libertar um. Mas disse aquele povo que estava ali, preferiu Barrabás do que Jesus. E Jesus agora é açoitado, humilhado, colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, cuspiram a sua face, esbofetearam, muito maltrataram seu corpo, e ele foi levado para a crucificação. Para os romanos ele foi condenado porque estava movendo o povo como uma espécie de ameaça à paz na Galileia, na Judéia e Jerusalém. Mas e para os judeus, qual foi a sua condenação? Os judeus tinham uma condenação pela qual eles queriam incriminá-lo. E a condenação era essa, porque ele, sendo homem, se fazia igual a Deus. Em certa ocasião eles estavam discutindo, Jesus estava pregando e aqueles homens chegaram e começaram a se exaltarem a si mesmos, dizendo assim: nós somos filhos de Abraão,
não somos filhos do pecado e tudo mais. E Jesus falou assim: olha, antes de Abraão, eu sou. Eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, porque, irmãos, nenhum judeu jamais ousaria de pronunciar essa palavra, dizendo eu sou, porque eles tinham uma grande reverência, porque quando Deus, lá no Antigo Testamento, se revelou a Moisés, quando vocacionou Moisés para tirar o povo do Egito, Deus se revelou como o grande eu sou. Moisés dizia assim: Senhor, o Senhor me chama para ir tirar o povo do Egito. Sim, eu vou, e eu vou falar com os anciãos lá, mas qual o teu nome? Como eu direi quem me manda? Qual é o teu nome, Senhor? E ele diz assim: diga que o eu sou te enviou, e por esse nome eu serei lembrado de geração em geração, diz o Senhor. E agora vem Jesus dizendo: eu sou, antes de Abraão eu sou o pão da vida. Eu sou a árvore da vida, eu sou a água viva, eu sou a porta das ovelhas, aquele que passa por mim encontrará pastagem, diz o Senhor. Ele vem agora dizendo que ele é o eu sou. Mas é interessante que um dos apóstolos escreve dizendo assim, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas que ele se humilhou, tomando a forma de servo. Mas ele não teve por usurpação. Usurpação significa alguém que toma uma posição indevida. Por exemplo, costumo usar esse exemplo. Imagine que eu chegue aqui na igreja, eu não sou o pastor da igreja, e falo assim: olha, na próxima semana não vai ter culto aqui na igreja. Eu estou usurpando se eu fizer isso, porque não é meu cargo, não tenho esse direito. Mas disse que Jesus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Sabe por quê? Porque ele é Deus. E a Bíblia diz que o Deus, ainda em João no capítulo 1, que o Deus unigênito foi revelado a nós, que o próprio Deus Pai enviou o seu Deus Filho, o Deus unigênito. Aqueles discípulos estavam então naquele barco, enfrentando talvez a situação mais difícil da vida deles, o risco de morrer muito grande. E eles ainda não conheciam muito bem quem era a pessoa que estava com eles. E ele vai e clama ali a Jesus. E aí a Bíblia diz que Jesus se levanta, acalma, dá uma ordem aos ventos e diz ao vento e ao mar, versículo 39, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. Então o vento se aquietou e se fez completa bonança, calmaria, tranquilidade. Olha só, aquele vento que estava terrível ali, aquela noite escura, as nuvens negras encerrando aquele céu. Mas Jesus, quando se levanta, ele dá uma ordem à natureza, e essa o obedece automaticamente. Eles ficam ali atônitos com aquilo. A Bíblia diz que eles ficaram apavorados com aquilo. Tamanho sinal miraculoso que aconteceu diante dos olhos deles. E eu louvo a Deus que nos últimos tempos nós temos visto vários testemunhos miraculosos aqui na nossa igreja. Esses dias eu estava falando a respeito do testemunho do Veto, que eu conheci o Veto já há uns 26, 27 anos. Nós somos jovens ainda, viu, irmãos? Antes de sermos cristãos, e depois que ele se converteu, nós sabemos muito do seu testemunho, que é um testemunho de milagre. E são muitos testemunhos de milagres que existem no nosso meio. Algumas pessoas ficam: mas eu acho que se acontecessem mais sinais no nosso meio, a igreja cresceria mais. Se acontecesse de paralíticos andarem aqui na igreja, essa seria a solução para que muitas pessoas que ainda estão no nosso meio, que ainda não creram totalmente no Evangelho, seria isso o fator para transformar essas vidas
convencer essas vidas? Eu digo que não. Porque se fosse por sinais de ver as coisas acontecendo sobrenaturais, que as pessoas se convertessem por causa disso, o povo de Israel, que atravessou o Mar Vermelho, que viu maná cair do céu, né, tantas coisas miraculosas acontecerem. Durante o dia tinha uma coluna de nuvem protegendo do sol causticante. Durante a noite uma coluna de fogo aquecendo daquele frio noturno do deserto. E eles não creram, muitos deles não creram, não são os sinais. Mas os sinais nos mostram, nos apontam para algo maior. Os sinais, eles nos apontam para alguém que realiza esses sinais. Jesus, quando ele levanta e ele dá ordem a esses elementos da natureza, o vento e o mar, ele também já fala aos seus discípulos em seguida e diz: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Essa foi a pergunta de Jesus. E eu repasso essa pergunta para vocês também. Porque os tempos que nós estamos vivendo, irmãos, são tempos difíceis. E as notícias que nós ouvimos diariamente não são boas notícias. São notícias de desemprego, notícias de caos, notícias de instabilidade econômica e política. Não sabemos o que pode acontecer em questão de semanas até. Mas uma coisa nós devemos ter certeza de que se nós temos Jesus no barco da nossa vida, irmãos, ainda que venha a tribulação sobre nós, Deus não vai nos deixar morrer. Deus não vai deixar de estender a mão, de entrar com providência sobre a nossa vida. É isso que eu vejo aqui nessa passagem. Aqueles homens tinham, alguns deles sido escolhidos há pouco tempo antes. Jesus tinha fechado o seu grupo com quem ele ia ter maior intimidade e transmitir o seu ministério em seguida, para fundarem a igreja, tocarem a igreja em seguida. Aqueles homens estavam com Jesus no barco, talvez por verem a sua natureza humana. Um homem como eu e você, no sentido de ser feito de carne e osso ali. Embora ele sendo Deus, ele também tinha tomado a forma humana. E me faz lembrar lá de Isaías no capítulo 9, quando Isaías, 700 anos antes, ele profetiza e diz assim: porque um menino foi nos dado, e o principado estava sobre os seus ombros. Um menino foi nos dado. Porque Deus fez com que pegasse um embrião e colocasse no ventre de Maria, uma moça virgem, e colocasse Jesus ali para que fosse uma espécie de barriga de aluguel. E o profeta 700 anos antes estava tendo a visão de que um menino foi nos dado. Ainda um embrião foi dado ali, no ventre de Maria. E o principado está sobre os seus ombros. E aí diz: e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade, Deus Forte e Príncipe da Paz. Glória ao nome do Senhor. Ainda uma criança lá na época de Maria, talvez indefesa aos olhos dos homens, e talvez Jesus ali cansado naquele barco, na sua natureza humana, cansado, com sono pesado. Talvez os homens olharam ali e falaram: ele está cansado, não vai nem nos ajudar a sair dessa e ainda está dormindo. Eu digo para vocês, Jesus não está mais assim nessa natureza. Ele está nos céus em corpo glorificado. E a Bíblia diz que ele intercede por nós junto ao Pai, como grande sumo sacerdote diante de Deus. E ele intercede por nós. A Bíblia diz que ele passou nessa natureza humana para sentir também o que os seres humanos sofrem. E diz assim a Bíblia, lá em Hebreus, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer. Porque o nosso sumo sacerdote, ele levou sobre o seu próprio corpo
as marcas do sofrimento humano. E Ele sim pode se compadecer de cada um de nós que sofre. E eu digo para você, se você está sofrendo já, talvez essa situação que nosso país está enfrentando, ou se você está sofrendo talvez uma outra coisa na sua casa, na sua família, talvez um parente seu está te criticando, está querendo te impedir de servir a Deus. Talvez até mesmo os seus pecados continuam te maltratando, tentando te trazer de volta para o mundo, te afastar de Deus. Mas eu digo para você, você não tem um sumo sacerdote que não possa se compadecer. Esse Jesus que está lá no céu, Ele se compadece da sua vida. Sabe por quê? Porque Ele foi um homem experimentado em dores, e Ele sabe quantos testemunhos de pessoas que estavam perdidas nos pecados, talvez prontas ou próximas de tirarem a própria vida, elas dobraram os joelhos e clamaram a Deus, mesmo sem saber orar, mesmo sem conhecer profundamente esse Deus ou a sua palavra, mas quando dobraram os seus joelhos, levantaram as mãos aos céus, essa oração foi ouvida, porque Ele não despreza um coração quebrantado, irmãos. Então eu digo para você, seja qual for a situação que possa vir sobre a sua vida, use a sua fé, não desanime nunca, não desista nunca, porque eu vejo de uma forma mais ampla que esse barco representa a nossa própria vida que muitas vezes nós passamos por muitas adversidades. E eu sei que há muitas pessoas que com o seu barquinho, o barquinho da sua vida, naufragam, morrem afogadas e se perdem. Mas eu digo uma coisa, a diferença não está no barco em si, mas a diferença está em quem você coloca no barco. Essa é a grande diferença, irmãos. Alguns falam assim, porque Deus fez assim com aquele e assim diferente com aquele, permitiu que aquele fosse salvo e aquele se perdeu. Irmãos, não é Deus que escolhe ninguém para ser salvo ou para se perder na eternidade. Há uma doutrina maligna de algumas igrejas evangélicas, principalmente as históricas, que falam de uma tal de predestinação, como se Deus predestinasse alguém para a perdição, e como se Deus predestinasse alguém para a salvação. A Bíblia diz que Deus predestinou um povo, para ser o seu povo, para sempre. Mas quem vai fazer parte desse povo, é todo aquele que crê na sua palavra, irmãos. E hoje você está ouvindo a palavra de Deus aqui. E eu tenho certeza que fé vai aumentando a cada dia mais que você vai ouvindo a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E a cada vez que a palavra é pregada, a fé vai aumentando na sua vida. É bem verdade que testemunhos também que nós ouvimos aumentam a nossa fé. Mas irmãos, a questão de salvação é a sua decisão. É quem você decide trazer para o seu barco. É quem, se você convida ou não Jesus para fazer parte do barco da sua vida. Aqueles discípulos tinham a pessoa mais maravilhosa que já caminhou por essa terra, Jesus, no barco deles. E por isso que em meio à tempestade, eles clamaram a pessoa certa, porque a pessoa certa estava no barco deles. Por isso eu te digo hoje, olha, saiba de uma coisa, não fique longe desse Jesus, mas chame Ele para o barco da sua vida, porque ainda que venha as tribulações, Ele vai estar pertinho de você, e Ele vai ouvir o teu clamor. Porque nós não sabemos o que pode acontecer. Isso é uma realidade muito grande. Estava falando ainda das 3 situações por que Jesus foi crucificado. Eu disse que ele foi crucificado pelos romanos porque era considerado o rei dos judeus. E pelos judeus porque ele se fazia igual a Deus. E é bem verdade que naquele momento que Jesus está ali diante do sinédrio,
que era uma espécie de tribunal que havia no templo, e que o sumo sacerdote, ou os sumos sacerdotes lideravam ali. E havia naquela época 2 sumos sacerdotes, que era Anás e Caifás. Um deles era uma espécie de sacerdote político, que fazia uma aliança com Roma, e estava sempre ali tentando apaziguar os problemas de Jerusalém, e tinha uma situação privilegiada, porque tinha acesso ao trono, ou à liderança de Roma. E o outro era uma liderança mais religiosa. A Bíblia diz que quando eles fizeram todo aquele tribunal muito rápido, porque na madrugada ainda eles vão pegar Jesus, Judas o trai, com um beijo, como sinal, para mostrar quem era Jesus. Por 30 moedas de prata, ele vende Jesus. E diz que Jesus é levado pelos soldados do sumo sacerdote, e é levado para o templo, e lá eles começam a interrogar Jesus. E no último interrogatório, o último momento, depois de levar várias pessoas caluniando, dizendo que ouviram coisas, mas que Jesus não falou, eram mentiras, interpretando coisas que Jesus falou de forma distorcida, para prejudicar ainda mais o seu julgamento. Sem direito a um advogado de defesa, ele estava ali, diante do sinédrio, do grande juízo ali dos religiosos. E quando aquele homem chega num último momento para dar o veredito, ele pergunta assim: és tu o Santo de Deus que há de vir, o Messias? Ele responde: sim, eu sou. E vocês verão o Filho do Homem vindo na sua glória com os seus santos anjos. Aquele sumo sacerdote, a Bíblia diz que ele rasga as vestes. E ali, irmãos, quando o sumo sacerdote rasga as vestes, é um sinal de total desprezo, de blasfêmia contra o nome de Deus. Porque Jesus, sendo homem, se fez igual a Deus e blasfemou. Ele foi condenado pelo crime de blasfêmia, por se fazer igual a Deus, pelos judeus. E de uma forma geral, Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. A Bíblia diz lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 4, eu quero ler esses versículos aqui. 1 João, no capítulo 3, versículo 4. Diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. E agora ele vem com o evangelho aqui no versículo 5. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele, em Jesus, não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Aqui nós vemos uma grande revelação do motivo pelo qual Jesus, ele morreu. Ele morreu para tirar os nossos pecados, irmãos. Foi por isso. E outro dia eu estava ouvindo alguém dizendo assim: olha, eu não preciso ir para a igreja, não. Está tudo bem comigo. Eu não mato, não roubo e não faço nada de mal, pago meus impostos. Se você quiser ir para a igreja, você vai. Uma pessoa que fala assim, irmãos, não entendeu que não existe um só ser humano
que não tenha transgredido a vontade de Deus e os seus mandamentos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu digo que, mais uma vez, Deus não criou ninguém para condenação, até porque o inferno que a Bíblia diz que foi criado, ele não foi criado para o ser humano, nenhum ser humano. Deus, quando criou, ele diz que o inferno foi criado para o diabo e os anjos que o seguem, os demônios, mas não foi criado para o ser humano. Sabe por quê? Porque Deus criou o ser humano para a eternidade com ele. Foi para isso que Deus criou. Foi para que o homem tivesse não só a oportunidade de viver aqui nesta terra, com tudo aquilo de maravilhoso que Deus criou, mas Deus criou o ser humano para viver também a eternidade, porque a realidade é que cada ser humano é eterno no seu espírito. O espírito do homem não morre, o espírito do homem é eterno, e a Bíblia diz que quando nós morremos, a nossa carne, ela volta ao pó, de onde fomos formados, mas o nosso espírito, ele é levado a Deus, de onde ele enviou também. Saiba de uma coisa, que Deus, ele nos criou, não para perecermos, mas para termos vida, e aí a Bíblia diz que é vida em abundância, e vida em abundância não significa vida nadando na riqueza deste mundo, mas vida nadando na riqueza da graça de Deus, do perdão de Deus, do amor de Deus e da sua misericórdia para com as nossas vidas. Porque, irmãos, nós somos todos pecadores, e uma pessoa dessa que fala assim, ela talvez esquece de que ela é também transgressora dos mandamentos de Deus, que ela é transgressora da vontade de Deus, porque, irmãos, eu já falei isso, vou repetir, quando Deus fala para nós amarmos a Ele sobre todas as coisas, às vezes nós deixamos o lugar primeiro de Deus, e passamos a amar mais o dinheiro, amar mais os prazeres do mundo, amar o próprio eu, se colocar como idólatra de si mesmo, e mentimos e pecamos com vários tipos de pecados, e ainda nos achamos bonzinhos, mas a Bíblia diz que não, nós somos podres, pecadores, malditos sem Deus, mortos nos nossos pecados e delitos, e por isso Deus nos vendo como mortos nos pecados, mortos para com Ele, espiritualmente mortos, perdidos na podridão do pecado. Ainda alguém fale, não, mas eu sou uma pessoa boazinha, mas você se mentiu uma vez, e isso já é uma abominação terrível diante da santidade gloriosa de Deus, e a Bíblia diz que diante da santidade gloriosa, irmãos, Ele não suporta pecado algum. Deus não suporta pecado algum. Diante da sua perfeita santidade e pureza, o menor dos pecados do ser humano já é uma abominação diante de Deus. Olha só, uma mensagem que preguei há poucos dias aqui, a respeito de Adão, por ele ter desobedecido num mandamento de Deus, ele já foi expulso da presença de Deus. Imagine nós, irmãos, quantos pecados nós não temos. Olha só como Deus é maravilhoso, Ele sabendo de tudo isso, para trazer a oportunidade para que o homem seja perdoado, para que a sua vida seja purificada, Ele enviou o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. E aí a Bíblia diz que chama isso de sacrifício vicário, que é um sacrifício substitutivo. Ele se coloca no lugar de outro. Mas Ele se coloca então no lugar de quem, irmãos? A Bíblia diz que Ele morreu para todo mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu único Filho, para que morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele morreu para toda a humanidade, mas só serão salvos de fato aqueles que creem em Jesus. Porque é pela fé que nós somos salvos, irmãos.
Não é por obras alguma que nós queiramos fazer para sermos salvos. Por mais que eu tente, eu nunca vou conseguir pagar e apagar os meus próprios pecados. Mas Jesus, como sendo perfeito, sem errar em nenhum dos mandamentos de Deus, Ele se colocou como um sacrifício perfeito, puro, santo e agradável a Deus, em meu e no seu lugar, em todo lugar de todo aquele que nele crê, diz a palavra de Deus. E isso é um sacrifício maravilhoso. E nesse momento que os discípulos ali no barco, eles perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, como eu disse, essa pergunta ela é feita já há 2000 anos. Tem algumas pessoas que vão à nossa porta aos domingos pela manhã, batendo no nosso portão. Como disse o pastor Ademir aqui outro dia, eles falam que Jesus é o arcanjo Miguel. Eles tentam negar o tempo todo que Jesus é Deus. Outros dizem que Jesus é um espírito evoluído, que se evoluiu e que vai voltar em outro corpo e assim por diante. E outros dizem que Jesus era um simples homem que evoluiu, como dizem uns meninos que andam de branco aí, um terno preto e camisa branca. Alguns estrangeiros que andam por aí também assim. Dizem que Jesus ele é um ser humano que evoluiu aos céus. Mas não é nada disso. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o Messias enviado de Deus, aleluia, para nos salvar, para morrer em nosso lugar. Ele é a nossa esperança. Ele é aquele, aleluia, que abriu a porta para mim e para você ter acesso diante do trono de Deus. Ele é aquele que prometeu que vai voltar para nos buscar, para que onde quer que Ele esteja, nós estejamos também. Ele é a grande esperança da igreja. Ele é o grande eu sou. Ele é aquele que reina soberanamente. Ele é aquele que agindo, ninguém pode impedir. Ele é aquele que Satanás se dobra dele e só vai até onde ele permite que Satanás vá. Ele é aquele, irmãos, que não há comparação que se possa comparar na terra ou nos céus com ele, porque ele é sublime, santo, soberano, perfeito, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Esse é esse Jesus maravilhoso que os discípulos perguntaram: quem é esse? É esse que te chama hoje, é esse que fala no teu coração hoje, é esse que te promete não te abandonar todos os dias da sua vida. É esse Jesus que nós estamos falando hoje aqui. Esse Jesus que chamou a minha vida, que me transformou, esse Jesus que transformou a muitos aqui, e é esse Jesus que vai continuar transformando vidas aqui neste lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar, irmãos, depois de Jesus fazer aquilo, veio uma grande bonança. Eu digo para você, algumas situações virão sobre a sua vida, mas nunca murmure contra esse Deus. Não diga que Ele virou as costas para você. A única coisa que pode se levantar como empecilho para Deus não ouvir a sua oração, a Bíblia chama de pecado. É só isso. É isso que nos separa. Mas se você se arrepende, se você fala: Jesus, eu me arrependo, e eu quero ter comunhão íntegra contigo, Senhor, eu digo para você, Ele é o primeiro interessado em fazer isso, em restituir essa comunhão com você. E eu digo para você, você pode falar: Fábio, mas isso significa que eu não vou mais errar? Não, isso não significa que você vai parar de errar ou de pecar. Porque nós continuamos sendo pecadores. Mas a diferença é que nós temos alguém pronto a nos perdoar. E que nós temos que buscar essa intimidade com Deus, para que nunca o nosso coração se endureça com o nosso pecado. Mas se a cada dia nós venhamos pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. Certa ocasião, Jesus pegou uma toalha, Ele tirou as suas vestes, Ele reuniu os seus discípulos, Ele pegou uma bacia d'água e Ele colocou no chão.
vestiu aquela toalha e ele se ajoelhou. E ele começou a lavar os pés dos discípulos. Ele pegava aquela água e ia colocando nos pés e lavando com as suas mãos e aquela água e enxugando com aquela toalha a cada um daqueles discípulos. E diz que Pedro, vendo aquilo, ele fala assim: Senhor, não, o Senhor não vai fazer isso em mim, não. Pedro, imagino que ele ficou pensando assim: o mestre está fazendo isso por mim. Não, sou eu que tenho que lavar os pés dele. Mas ele falou: Senhor, não faça isso. Jesus falou assim: olha, se você não permitir, você não vai ter parte comigo. Aí Pedro fala assim: então, Senhor, não lava só os pés, não, lava a cabeça e também outras partes do corpo. Aí Jesus fala uma palavra maravilhosa: vós não necessitais de serem limpos, senão os pés, apenas os pés, porque já estão limpos pela palavra. Irmãos, nós vamos ter uma ceia maravilhosa aqui logo mais, daqui a poucos instantes. E nós vamos participar disso. E esses que vão participar hoje aqui, nós cremos que são os que foram lavados e remidos pelo sangue desse Jesus maravilhoso, que já colocaram no seu coração servi-lo de todo o coração, com as suas vidas e por toda a vida. Desceram as águas como um sinal de que querem seguir esse Jesus. E vamos celebrar hoje aqui. E essa palavra que eu prego aqui, ela certamente faz esse papel de lavar os seus pés. Porque é isso o papel da palavra para os que já foram perdoados, já estão em comunhão. Jesus diz assim: não há necessidade que se lave senão os seus pés. Sabe por quê? Porque diariamente estamos em contato com esse mundo, com os nossos pés, com esse mundo pecaminoso. E lavar os pés significa que nós continuamos ainda com os nossos pés tocando em algo impuro, mas que a palavra de Deus, dia após dia, ela nos lava, significando que Deus, dia após dia, Ele nos perdoa, e Ele nos prepara para sempre estar com Ele. Eu quero agradecer riquissimamente essa palavra, por essa palavra que o Senhor nos deu hoje aqui nesta noite, e por essa oportunidade. E eu quero voltar ao pastor que vai dar continuidade aqui dessa ceia. Nós vamos aplaudir e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Glórias a Deus.